Olá, estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Um dia de alta, o índice Bovespa renovou seu recorde histórico, agora aos 108.083 pontos, mas deixou sinais de possível realização de lucros para a semana que vem. Pode fazer um zigue-zague antes de voltar a subir, a gente ainda tem mais um objetivo para o Ibovespa na região dos 110 mil pontos. Este é o gráfico do índice Bovespa em escala diária e ele vai fechando a semana respeitando a resistência dos 108 mil pontos. Hoje ele tocou nesse patamar, a máxima do dia foi 108.083 pontos, novo recorde histórico, mas fechou abaixo desse ponto. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está a 107.395. Vai deixando candles de dúvida nessa região, que poderia motivar a realização de lucros até o teto do antigo triângulo ascendente que havia sido superado e que agora oferece suporte que ampara a estrutura de alta na linha dos 105.700 pontos. Então o Ibov, para a semana que vem, poderia realizar um zigue-zague antes de voltar a subir. Caso suba de forma direta, rompendo a resistência dos 108 mil pontos, aí ele confirmaria mais uma bandeirinha de alta e a projeção de objetivo seria na região dos 110 mil pontos. O Dow Jones subiu nessa sexta-feira, vai em direção ao teto da congestão triangular que projeta ali nos 27.200 pontos. Ele fechou a 26.956. Na quebra dos 27.200, ele ainda teria a resistência de sua máxima histórica, marcada aos 27.400, e aí sim, rompendo esses dois patamares, projetaria um objetivo na região dos 28.700 pontos. Do lado inferior, em caso de realização de lucros, ele tem gap para fechar nos 26,5. O dólar segue em tendência de baixa no curto prazo, vai forçando o suporte dos R$4, hoje na mínima tocou nos 3,99, e aqui a gente capturou bem esse movimento, iniciado a partir de uma formação de topo triplo na região dos 4,19. Para a semana que vem, caso o ativo perca a região dos R$4, teria ainda um apoio nos 3,98, a última defesa antes do gap deixado lá em agosto, na região dos 3,89. Esse poderia ser o objetivo ao longo das próximas semanas. Do lado de um repique, a região dos 4,07, antiga reta de suporte, passaria a atuar como primeira resistência. A Vale foi destaque de alta, vai rompendo a resistência do triângulo simétrico na região dos 48,30. Nesse momento que eu gravo o programa, o ativo está cotado a 48,49. Para a semana que vem, caso dê continuidade a esse movimento, projetaria o objetivo na região dos 53,72, passando antes pelo gap deixado em julho, na região dos 51,80. A Petros também foi destaque de alta hoje, renovou a sua máxima do ano, agora aos 29,55, batendo a marca dos 29,29 que era de março. De toda forma, fechou abaixo desses dois patamares, a 29,30, largando um candle de dúvida nessa região, que poderia motivar a realização de lucros para a semana que vem. Nesse caso, o ativo poderia fazer um zigue-zague até o suporte dos 28,61 antes de voltar a subir. No caso de alta direta, rompendo os 29,55, próximos objetivos projetados para Petros seriam em 29,95 e depois teria um objetivo mais longo na região dos 32,12. Olhando para o médio prazo, este é o gráfico da Petrobras numa escala mensal. A gente consegue ver a história desde a crise de 2008, onde ela trabalhava dentro de um canal de baixa que foi rompido no início de 2018. Após o rompimento, a Petro subiu, depois fez um zigue-zague usando o teto do canal como suporte na região dos 14,40 e hoje, aos 29,30, ela vai formando uma bandeira de alta nesse gráfico mensal. E caso ela consiga vencer os 29,55, máxima de hoje, essa bandeira projetaria lá em cima, na região dos 39,30, região de máxima histórica do ativo. Passamos para Itaú, por aqui também houve renovação de recorde histórico, na máxima do dia ela tocou nos 37,13, mas fechou abaixo, a 36,80. De toda forma, como a gente vê aqui no gráfico em escala diária, a estrutura ainda é positiva. Após o rompimento da resistência do triângulo simétrico, a Itaú teria a próxima projeção de objetivo mais longo na região dos 39,40, passando antes pelos 37,34. No caso de pullbacks, o teto do triângulo oferece suporte na região dos 36,08. Este é o gráfico da B3, o ativo que também trabalha em região de máxima histórica, fechou hoje a 48,41, mas após o rompimento da congestão triangular na linha dos 45,26, o ativo tem projeção de objetivo mais longa, visando os 50,47. Já a CEMIG foi destaque de queda, vai perdendo a base do triângulo que passava nos 13,46, fechou a semana a 13,16. Mantendo-se abaixo desse patamar, o ativo poderia acelerar ainda mais na venda, mirando na região dos 12,45, que corresponde ao fundo de maio deste ano. Do lado de uma reação, voltando acima dos 13,46, ainda encontraria resistência nos 14,25,
antes de voltar a ganhar força na compra. BB Seguridade hoje realizou lucros, fazendo um pullback até a reta de resistência que ela havia superado e que agora oferece suporte na região dos 35,29. Fechou um pouquinho abaixo, a 35,19, mas numa reação, vindo acima de 35,86, seu atual recorde histórico, o ativo seguiria em direção ao teto do seu canal de alta de médio prazo, que projeta lá nos 37,71. Este é o gráfico de Movida. O ativo trabalha junto à base de um triângulo de topo, marcado aos 14,68. O fechamento hoje foi a 15,15. Do lado da alta, rompendo a resistência do triângulo nos 15,83, a projeção de objetivo seria na região de máxima, marcada aos 17,71. Magazine Luiza ensaia a realização de lucros, hoje fechou com quase 3% de queda, veio forçar o apoio dos 41,97. O fechamento foi a R$ 42,00. Se perder os 41,97, pode acelerar ainda mais na venda, olhando ali para a região dos 38,73, seu antigo topo e nível que ainda ampara a atual tendência de alta. Já do lado de uma reação, o ativo encontraria a primeira resistência na sua máxima histórica, aos 44,35, e acima desse patamar ainda teria outra na linha dos R$ 45,00. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da BR Distribuidora. O ativo que trabalha dentro de um canal de alta poderia ganhar força após o rompimento da resistência dos 27,27. Hoje ela subiu, fechando a 28,45, na máxima tocou no nosso primeiro objetivo, que era 28,72, e para a semana que vem, caso consiga quebrar os 28,72, poderia seguir avançando até 29,52, depois até 30,23. Atenção para este gráfico de lojas americanas. Este gráfico está numa escala semanal e a gente consegue visualizar o ativo trabalhando numa ampla congestão retangular e nas últimas semanas atingiu o teto dessa congestão que passava nos 21,54, nível de máxima histórica. Ensaia a realização de lucros e com a queda de hoje vai perdendo o apoio nos 20,59, fechou o dia 20,46. Para a semana que vem, caso o ativo mantenha-se abaixo desse patamar, poderia acelerar na venda até 19,63. Estamos encerrando o nosso programa. Desejo a todos um ótimo final de semana. Vejo vocês na segunda-feira.